É motivo de muita alegria poder estar nesse lugar nessa noite. Glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, daqueles que estão em casa assistindo. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor comigo aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. É uma palavra muito conhecida. Vou estar lendo a partir do versículo 8. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. O título diz: Os guerreiros mais valentes de Davi. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Gebição, e o segundo era o Amonita, líder dos três, isto é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou a sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dô, descendente de Oiai. Ele era um dos três guerreiros que estavam com Davi quando enfrentava os filisteus, depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou o filisteu até que a sua mão ficou cansada demais para levantar a espada. E o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos, só até aqui. Essa é uma palavra muito conhecida. E o que me chama muita atenção nesta palavra é que Deus ele levanta um homem de repente como você que está assistindo, uma mulher como você que está assistindo, para dar um grande livramento. Eu não sei como é que está você dentro da tua casa, eu não sei como é que estão os teus dias nesse tempo, mas a palavra de Deus nesse tempo para a gente é que Deus ele quer livrar a nossa casa de muitas coisas que têm sucedido nesse tempo. Ei, de repente você está em casa atemorizado com algumas coisas, de repente o teu coração está abalado, entristecido por notícias que têm chegado até você. Mas eu olho para essa palavra e vejo Deus dando livramento para um povo que tinha tudo para desistir, mas não desiste, um povo que tinha tudo para retroceder, mas decide permanecer e ficar e lutar por aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E o interessante dessa palavra é que essa palavra ela começa em 1º livro de Samuel, capítulo 22. E é quando Davi está fugindo de Saul, Davi entra dentro daquela caverna chamada Caverna de Adulão. E a Bíblia vai dizer que ali se junta a Davi homens endividados, homens, aleluia, desacreditados, homens que aparentemente estavam deprimidos, homens que estavam completamente desacreditados naquele tempo. E a Bíblia vai dizer que naquele lugar ali, que aparentemente era um lugar de esconderijo, aquele lugar ali, o Senhor começa a transformar aqueles homens dentro daquele lugar. Ei, eu não sei qual é a caverna que você está nesse tempo. Eu não sei quais são as situações que têm te aprisionado nesse tempo. Mas eu quero dizer para você que Deus está usando essa situação para te dizer que você vai ficar mais forte. Você vai sair diante dessa luta, diante dessa prova, dentro desse lugar que você está. Deus vai transformar o teu vale para dizer que vai ter livramento através da sua vida. E agora a Bíblia vai dizer que aqueles homens se ajuntam a Davi ali naquele lugar. E quando Davi sai daquele lugar, aleluia, para buscar refúgio para os pais dele, a Bíblia diz que quando Davi volta, aquele lugar ali que era esconderijo se tornou fortaleza. Ei, tem alguns lugares que a gente se coloca, tem alguns lugares que a gente se põe, aleluia, até para se esconder. Mas Deus está dizendo assim, nesse lugar aí, Deus vai transformar essa situação. Deus quer transformar você dentro dessa situação. Ei, a caverna não mudou de lugar, a caverna não deixou de ser caverna, mas aqueles homens deixou de ser covardes, deixou de ser endividados para ser homens valentes. Ei, como é que você está hoje? Deus quer transformar o teu cenário. E através de você, tudo que está à tua volta vai ser transformado. Através daquilo que Deus vai fazer no teu interior, tudo que está na tua volta vai ser transformado para a glória do Senhor. Aleluia. E agora Davi retorna para aquele lugar. E no capítulo 23, do primeiro livro de Samuel, a Bíblia vai dizer que os inimigos invadem, aleluia, um terreno de lentilha, onde estava a plantação. Já reparou que filisteu só vem pegar aquilo que você plantou? O inimigo só quer tocar naquilo que é teu, só quer tocar naquilo que você gerou, naquilo que você plantou. E agora a Bíblia vai dizer que esse homem, chamado Eleazar, ele se coloca no meio daquele terreno de lentilha. Alguns homens valentes já tinham recuado. Quem recuou desse exército não foi o povo comum, não, foi os valentes que recuaram.
Mas aquele homem se posiciona com a espada e ele fica ali. E a Bíblia vai dizer que vieram os inimigos. Quando vieram os inimigos, aquele homem com aquela espada começou a cortar. E 800 homens foram mortos naquele dia. E quando os soldados voltaram, só tiveram que recolher os corpos e despojo. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, que é a noite de Deus levantar os valentes. Valente não é quem não tem medo. Valente que é aquele que crê apesar do medo. Valente não é aquele que está amedrontado, não. Valente é aquele que apesar do medo continua crendo. Apesar do medo, continua confiando. Apesar das tribulações que vieram, não deixou de crer, não deixou de confiar, não deixou de acreditar naquilo que Deus tinha para fazer. Aleluia. Ei, e aquele homem se posiciona. E a partir daquele momento Deus começou a mudar a história dele. Tem algumas situações na minha e na tua vida que vai depender do nosso posicionamento. Como é que você tem se posicionado diante de algumas situações? Tem algumas situações acontecendo e qual tem sido a tua posição? Qual tem sido a tua atitude diante de algumas situações? Aquele homem se posicionou porque era o terreno, era o alimento para a casa dele. Era aquilo que eles precisavam para comer. Era aquilo que ele precisava para se alimentar. Ele disse assim, não, o inimigo pode até vir, mas não vai tocar naquilo que é meu. Ei, o inimigo não vai tocar na tua casa. O inimigo não vai destruir a tua família. Ei, os filisteus não vão destruir a tua casa, não. Porque mediante a tua oração, mediante a tua posição em orar, a tua decisão em clamar, vai mudar toda a história nesse tempo. Ei, homens e mulheres que estão assistindo esse momento. Ei, Deus quer mudar a história da tua casa. Deus quer mudar a história da tua família. Deus quer mudar a história da nação nesse tempo. Mas se posiciona. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você teria todos os motivos para retroceder, mas Deus está dizendo assim, ei, espera só mais um momento, porque eu estou levantando você, eu estou te erguendo para esse tempo, ei, é tempo de Deus cumprir promessa, é tempo que Deus está levantando os seus para cumprir promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor, ele tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. E é o tempo de Deus cumprir promessa para a tua vida. É o tempo de Deus cumprir promessa para a tua casa. É o tempo de Deus estabelecer aquilo que Ele vem falando ao longo dos anos. É aquilo que você plantou, aquilo que você de repente plantou com choro, com lágrima, aquilo que levou tempo para ser gerado. Deus está dizendo assim, ei, o inimigo não vai destruir, o inimigo não vai tocar, porque eu, o Senhor, tenho estabelecido a tua casa nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E os filisteus estavam vindo para destruir, mas aquele homem chamado Eliezer, ele se posiciona. O inimigo não vai migrar tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus está dizendo, se prepara porque vai prosperar. Se prepara porque Deus vai fazer nascer. Mas você precisa se posicionar. Você precisa decidir crer nesse tempo. As circunstâncias vão dizer não. Mas você não é movido por circunstância. O servo de Deus não é movido por circunstância. Mas é movido pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se aqueles homens talvez ficassem nas palavras a qual as pessoas esperavam dele, desacreditados, endividados, o histórico é longo. E se você olhar de repente, alguém de repente vai julgar você por algum momento da tua vida, por algum instante que você viveu, alguém vai rotular você, mas Deus está dizendo que momentos não resumem quem você é, algumas dificuldades que você viveu não resumem quem Deus te chamou para ser. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você entende quem Deus te chamou para ser, você entende aquilo que você pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora a Bíblia vai dizer que Deus, ele levanta Davi nesse cenário de caverna, de esconderijo. Porque Deus tinha muita coisa para fazer naquela nação. Num cenário onde já não tinha mais exemplos, Deus estava levantando aqueles homens para fazer toda a diferença. Eu quero dizer para você que crer nesse tempo vai fazer toda a diferença na tua vida. Crer vai mudar tudo. Crer em Deus nesse tempo vai determinar aquilo que você vai viver, porque você só vai viver aquilo que você crê. Louvado seja o nome do Senhor. E se você crê nessa noite, tem portas que Deus quer abrir para você.
Se você crê nessa noite, tem situações que Deus vai mudar nessa noite. Se você crê nessa noite, é o cenário que Deus está proporcionando para mim, para você viver. E dizendo assim, ei, nesse cenário que tu não vê nada, ei, a minha palavra em ação vai começar a colocar de pé tudo que foi desconstruído. Tudo aquilo que o inimigo tentou minar, tudo aquilo que o inimigo tentou roubar de você. Deus está dizendo, ei, presta atenção porque eu vou gerar. Nesse cenário aí eu estou gerando. Aleluia. A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1 vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito do nosso Deus, ele pairava sobre a face das águas, ó. Ei, tem coisas que para você olha e não vê nada, está um cenário vazio. Está tudo parado. Mas Deus está dizendo assim, o meu Espírito está movendo aí. Porque a palavra de Deus em ação vai trazer à existência aquilo que não existe. Ei, tem milagres que vai começar a acontecer dentro da tua casa. Tem sobrenatural que vai começar a acontecer dentro do teu lar. Tem coisas extraordinárias que Deus preparou para esse tempo. Ei, a Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 3 que é um tempo para todas as coisas. E nesse tempo é o tempo que Deus preparou para começar a construir sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ei, de repente você olha para um lado e para o outro e não tem solução, mas Deus está dizendo assim que Ele é aquele que envia a providência para os seus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o Israel, diante dessa peleja que viveu, diante dessa afronta, esse homem se posicionou. Os inimigos vieram, mas não prevaleceram. Ei, a ausência de referencial naquele tempo era grande. Mas a Bíblia diz que Deus levanta Davi para fazer a diferença. E Deus tem levantado os servos dele nesse tempo para fazer toda a diferença. Deus tem levantado você como ungido, como ungida do Senhor, para fazer toda a diferença nesse lugar. Ei, é o tempo propício para o Espírito Santo de Deus tratar. É o tempo propício para o Espírito Santo de Deus libertar. É o tempo propício para o Espírito Santo de Deus curar. É o tempo que Deus selecionou para dizer, ei, nesse cenário onde alguém está pensando que vai ter morte, Deus está dizendo assim, vai ter vida. Louvado seja o nome do Senhor. Os valentes correram, mas aquele homem ficou. Os grandes guerreiros saíram de cena, mas aquele homem ficou. Ei, não importa o teu tamanho, não importa a tua condição, o importante é a palavra que está sobre a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito quando Jacó, ele fala aos filhos dele, lá em Gênesis 49, que é quando Jacó vai proferir as bênçãos sobre cada um dos seus filhos. O interessante é que Gênesis 49, 17 vai falar a respeito de um filho pequeno de Jacó, mas a palavra que estava sobre a vida dele é grande. Eu vou abrir aqui e ler com vocês nessa noite, porque não importa o teu tamanho, o importante é a palavra que Deus determinou sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a tua condição nesta noite, o importante é aquilo que Deus falou a teu respeito. Porque você só vai viver aquilo que Deus falou para você. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer aqui em Gênesis capítulo 49, aleluia, versículo 17, a respeito de Dan. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho, que morde o calcanhar dos cavaleiros e dos cavalos, e faz os cavaleiros cair. Ó Senhor, espero pelo teu livramento. Ei, Dan era um dos menores filhos de Jacó. A tribo de Dan era uma tribo pequena, mas a palavra que estava sobre a tribo de Dan era uma palavra grande. Ei, não importa o teu tamanho, não importa a tua condição, o que importa é aquilo que Deus falou a teu respeito. E se a palavra de Deus que está sobre a tua vida é grande, ei, pode se levantar o inferno, pode se levantar muralhas, pode se levantar quem for, muralhas não vão prevalecer diante daquilo que Deus determinou. É noite que Deus está quebrando cadeias, é noite que o Senhor está quebrando prisões, prisões na mente, prisões na alma. Quantas pessoas nesse tempo têm sido atormentadas, quantas pessoas alcançadas por depressão, por angústia, por amargura. E o interessante da depressão, porque a nossa mente, ela cria barreiras. Você sabia? A nossa mente coloca limites onde Deus não estabeleceu limites. A nossa mente, ela estabelece medos e cria situações onde Deus não estabeleceu. Mas Deus está dizendo, é noite que cadeias estão sendo quebradas. Porque a palavra de Deus é maior do que a tua dificuldade. Porque a palavra que Deus estabeleceu sobre a tua vida é maior do que os teus processos. É maior do que o teu medo. Eu não sei como é que está a tua situação nessa noite. Mas eu sei que é noite de Deus mudar tudo. Aleluia. Crer vai fazer toda a diferença.
Você quer ver uma coisa? Havia uma tempestade. Os discípulos dentro do barco. Aleluia. Eles olham no meio da tempestade, Jesus andando sobre o mar, Jesus andando sobre aquela dificuldade, Jesus andando sobre aquela luta a qual estava atormentando os discípulos. A Bíblia diz que Pedro olha e Pedro fala: Senhor, se é tu, me manda eu ir até você. Olha a coragem de Pedro, né? Senhor, se é tu, me manda ir até você. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro está indo olhando para Jesus, mas quando ele começa a olhar para o mar, ele começa a olhar para o vento, ele vai afundando. Ei, crê vai te fazer andar por cima das dificuldades. Crer vai te fazer andar acima das tempestades, acima dos medos, porque acima dos medos, acima das lutas, acima das cadeias que tem te cercado, está o Senhor. E o Senhor está olhando para você e dizendo assim: ei, minha filha, meu filho, espera, continua crendo, vai andando, continua crendo, porque mediante a tua fé eu vou mudar esse cenário, mediante aquilo que você está confiando em mim, eu vou fazer tudo novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 21, vai dizer que Jesus estava no meio da multidão, falando com Jairo. Enquanto Jesus está conversando com Jairo, vem uma mulher que ouviu falar de Jesus, ouviu falar que o mestre estava passando, e porque ela ouviu, ela foi, creu e foi caminhando até ele e toca na orla. Só que quando ela toca na orla, meio que interrompeu a caminhada de Jesus até a casa de Jairo. Já viu que quando parece que alguém está passando na tua frente? Já viu quando você está crendo, você está confiando, mas você olha para o lado, alguém recebeu um milagre na tua frente, e ao mesmo tempo chega uma má notícia dizendo assim: Jairo, para de importunar o mestre, porque a tua filha morreu. Só que Jesus é tão bondoso com ele, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus é bondoso conosco, que enquanto ele está se despedindo da mulher, enquanto ele está liberando uma palavra para aquela mulher, ele segura assim: ó, Jairo, continua crendo, porque Jesus está cuidando de um, mas também está prestando atenção aí. Jesus está cuidando de nós aqui, mas também está agindo aí dentro do teu lar. O Senhor está se movendo aqui, mas também dentro da tua casa ele está prestando atenção nos detalhes. Ele diz assim: Jairo, continua crendo, porque eu estou indo em direção à tua casa. Ei, o Senhor está indo em direção à tua casa nessa noite. Eu não sei qual o cenário que está aí. Quando Jesus chega dentro da casa de Jairo, a casa estava cheia. Jesus começa a mandar sair. Tem situações que a gente enche a casa, que a gente coloca um monte de coisa, entulha a nossa casa. E Jesus está falando: tira algumas coisas daí, tira algumas coisas, manda sair algumas coisas daí. E a Bíblia vai dizer que Jesus entra, quando ele entra dentro do quarto daquela menina, aleluia, só entra com ele Pedro, João e Tiago. Tem lugares que é lugar para Deus tratar. E lugar para Deus tratar, nem todo mundo pode participar, não. Tem lugar que é Deus tratando, e se é Deus tratando, nem todo mundo pode ver. Tem coisas que Deus está gerando no secreto nessa noite. Tem coisas que Deus está gerando dentro do secreto da tua casa. Tem cenário que ninguém viu, ninguém conhece, mas o Senhor está dizendo: eu estou entrando hoje aí. E Jesus entra dentro do quarto e diz aquela palavra para aquela menina: levanta-te, menina. Só que não só levanta-te. Quando aquela menina levanta, a ordem de Jesus é alimente. Alimente a menina. Tem coisas que Jesus precisa ressuscitar dentro da tua vida, dentro da tua casa. Tem áreas da nossa vida que Jesus precisa trazer à existência. E dizer: alimenta. É aquilo que você parou de alimentar, aquilo que você parou de crer, aquilo que você parou de confiar, parou de entregar. Ei, Jesus está dizendo: deixa na minha mão, porque eu vou tratar, eu vou curar, eu vou levantar. Ninguém está crendo, mas você crendo já basta. Jesus não está preocupado com quem não crê, não. O compromisso de Deus é com quem crê. E se você crê, já é suficientemente para Deus agir. Se você crê, já é o suficiente para Deus fazer. Se você confia, já é o suficiente para Deus tratar, para Deus mover. Não importa quem não crê, não importa quem não acredita. Ei, você não precisa do melhor médico, você não precisa do melhor hospital, não. Você precisa do poder de Deus em ação na tua vida. Porque o poder de Deus em ação na tua vida já é suficiente. Aleluia. Eu vivi um processo na minha vida em que eu achava que eu precisava do melhor médico. Eu vivi um processo de saúde na minha vida que eu achava que eu precisava do melhor sistema de saúde, da melhor cirurgia. Mas o Senhor nos leva em alguns lugares para a gente viver alguns processos, porque você precisa amadurecer. Ei, algumas lutas que você vive não é para você morrer, não é para você perecer, não. É para você amadurecer em Deus, porque Deus quer te dar entendimento, discernimento dentro de algumas situações.
Eu pensava que eu precisava do melhor médico, mas o Senhor me levou a viver aquele processo, para me entender que eu preciso viver na dependência de Deus. Porque viver na dependência de Deus nesse tempo é a melhor coisa. Você não precisa de tudo funcionando, dos melhores hospitais, não. Você precisa de uma palavra de Deus, porque uma palavra de Deus vai mudar todo o cenário na tua vida. Se você crê nessa noite, é só para quem crê. Eu costumo dizer que crer é coisa de doido. Mas só quem crê vai viver o sobrenatural de Deus. Só quem crê vai experimentar coisa extraordinária em Deus. Aleluia. E falando de fé, não tem como a gente não lembrar de Abraão, né? Porque a Bíblia vai dizer que Abraão foi o pai na fé e ele foi pai porque ele creu. Tem algumas situações que a gente só vive porque crê. Tem algumas situações que a gente só vai experimentar porque crê. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus ele fez uma promessa para Abraão, só que quando o tempo passa, a gente fica desacreditado. O tempo vai passando e a gente é natural, a gente é humano, né? O tempo vai passando e a gente começa a questionar algumas coisas. E a Bíblia vai dizer no capítulo 18 de Abraão, depois de muitas coisas a qual Abraão tinha vivido, a promessa ainda não tinha chegado. A promessa do filho. E a Bíblia vai dizer que o Senhor vem aparecendo para Abraão no capítulo 18, Abraão corre para a presença de Deus. E no momento que ele corre para a presença de Deus, ele diz, não passa de mim sem visitar a minha casa. E ali, Abraão está ouvindo Deus, palestrando com Deus, Deus falando aquilo que vai fazer, Deus repetindo algumas coisas. Porque Deus, ele não se importa em repetir algumas promessas que ele te fez. Você que está ouvindo essa mensagem aí, tem promessa que Deus te fez lá atrás. Mas é noite de Deus trazer à memória aquilo que Ele te prometeu, para dizer que não vai perecer nenhuma palavra que Deus disse a teu respeito. Nenhuma palavra que Deus falou a respeito da tua casa, do teu ministério, do teu chamado, vai passar não. Porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Deus ali palestrando com Abraão, Abraão palestrando com Deus. A Bíblia diz que Sara ouviu e riu. Tem pessoas que riem, mas não riem na tua frente. Tem pessoas que zombam, mas não zombam na tua frente. Mas eu quero dizer para você que o olhar de Deus vê tudo. E principalmente o olhar de Deus conhece a intenção do coração. Porque a gente vê a aparência, a gente olha o que está diante dos nossos olhos, mas o Senhor consegue contemplar além da nossa visão, além daquilo que eu não consigo ver, Deus está vendo. Além daquilo que você não consegue ver, Deus está vendo. E a Bíblia vai dizer agora que Abraão está ali palestrando e Sara riu. Mas o Senhor faz uma pergunta para Abraão no mesmo instante. Porque Deus não passa nada desapercebido. Tem coisas que a gente até quer ocultar, mas Deus está vendo tudo. Tem coisas que alguém pode querer esconder, mas Deus está dizendo, eu estou vendo tudo. E agora Abraão fala, onde está Sara, tua mulher? Deixa estar que Deus sabia onde ela estava. Tem lugares que a gente se coloca e pensa que Deus não está vendo e Deus está vendo sim. Deus vai tirar você da tua comodidade para você entrar no lugar de dependência de Deus. O Senhor quer tirar a gente do nosso lugar como acostumado, para que a gente entre no lugar de dependência de Deus. Porque no lugar de dependência de Deus é o lugar onde Deus governa. Ei, deixa Deus governar a tua vida. Até agora você manipulou a tua vida muito bem, mas Deus quer governar. E quando Ele governa, você é direcionado por aquilo que Ele estabeleceu. E agora Abraão palestrando ali com Deus, e aí Deus fala, chama aqui tua mulher, Sara. Porque Deus não passa nada desapercebido, quando tem que acertar a conta, acerta mesmo. E vem Sara, Sara, por que tu riu? Porque quem riu atrás. Quem debochou, riu pelas costas, mas Deus viu tudo. E vem Sara agora. Ah, mas Senhor, não ri. E o Senhor diz assim, tu riu. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Ei, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? É o que mesmo que tu disse que é difícil para Deus fazer na tua vida hoje? É o que você está pensando que é difícil para Deus fazer? Ei, todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus gerar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E agora a Bíblia vai dizer que o Senhor fala com Sara, e conforme Deus falou, Deus cumpriu. Ei, tudo aquilo que Deus tem falado sobre a tua vida,
Deus está mexendo na tua estrutura. Tem muita gente com a estrutura sendo abalada nesse tempo. Deus está mexendo na estrutura da igreja. Deus está mexendo na estrutura de pessoas nesse tempo, porque Ele precisa estabelecer aquilo que é inabalável. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 27, que todas as coisas vão ser abaladas para que aquilo inabalável permaneça. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está levando você em algumas situações, porque Ele precisa te preparar para grandes coisas a qual você vai viver nele. Deus está te tirando desse lugar que você está acostumado a viver, para você entender que Ele que está no controle, que não é você, que não é o teu dinheiro, que não são as tuas posses, que não é aquilo que você tem ou pode fazer, mas é aquilo que Ele pode fazer através de você. É aquilo que Deus pode fazer através de você. É aquilo que você acredita e crê, aleluia, que Deus prometeu para você há muito tempo. Se prepara para viver o extraordinário de Deus. Se prepara nesse lugar aí que você pensa que é esconderijo. De repente você está dentro do seu lar de quarentena agora, mas Deus está dizendo, esse lugar aí é o lugar que Deus te proporcionou para te fortalecer. Esse lugar aí que é o teu lar, a tua casa, o teu quarto, a tua sala. Ei, Deus está proporcionando você nesse tempo, nesse lugar, para te fortalecer, para renovar as tuas forças, porque tem muitas guerras e muitas batalhas para você viver, tem muitas guerras para você enfrentar, mas Deus está usando esse cenário para te fortalecer e te preparar. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de posicionamento em Deus, é tempo de se posicionar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está gerando milagre, Deus está gerando sobrenatural. Ele nunca deixou de ser Deus, apesar das coisas de repente nesse tempo está saindo do teu controle, mas não está saindo do controle de Deus. Fica tranquilo e descansa em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais profundo aos corações. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa nesse tempo. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.